Olá. Depois de entender o que é risco, eu acho fundamental que a gente contextualize o risco no dia a dia da organização. Entender o porquê que a gente utiliza, não só dessa ferramenta, eu não gosto de dizer como uma ferramenta, mas por que que a gente gerencia os riscos no dia a dia das nossas organizações. Então eu vou repartir aqui a nossa tela para a gente conversar especificamente sobre essa contextualização, tá? Contextualização. É importante que a gente entenda que eu não faço para cumprir um requisito. Eu não gerencio riscos especificamente para falar assim, olha, eu tenho que atender o requisito 6.1 lá da norma. Eu gerencio riscos para fazer com que o meu negócio se torne mais maduro, para fazer com que o meu negócio se torne mais sustentável, fazer com que o meu negócio, enfim, a empresa que você trabalha ou qualquer circunstância que você gerencia riscos no seu dia a dia, na sua vida em si, é para fazer gerar mais resultado. Se qualquer outro motivo que não impacte diretamente em tornar sua empresa mais madura, em tornar sua empresa mais sustentável, em poder ou proporcionar melhores resultados, se nenhum dos outros motivos que tem, claro que existem outros, mas não te levar a essas três coisas, tá errado. Tá? Então, entenda essa ferramenta como uma ferramenta fundamental para você gerar valor dentro da empresa que você atua. Beleza? Vou aumentar aqui o nosso zoom e vamos conversar sobre essa contextualização. Então, por que eu gerencio riscos? Na verdade, eu já falei. Para gerar valor, para fazer com que o seu negócio fique mais sustentável, para fazer com que você tenha melhores resultados, tá? Eu não posso distanciar isso. Eu tenho que entender que gerenciamento de riscos tem por objetivo fazer com que eu chegue além, ou que eu atinja os meus objetivos realmente, tá? Esse é o princípio básico. Depois, eu tenho que entender em qual momento que eu faço isso, em qual momento que eu vou gerenciar riscos. É óbvio que eu gerencio riscos de uma maneira permanente, tá? Em todos os instantes dentro do meu processo, dentro da minha organização em si. Mas pensando numa empresa que está começando com a sua operação, em que momento que eu vou utilizar desse processo, tá? Não há uma receita, tá? Você tem que entender que a melhor forma é de acordo com que melhor se adapta à sua realidade, que gera mais valor para o seu negócio e assim por diante. Porém, quando eu vou entendendo a lógica, né, o porquê, o como, enfim, diversas outras coisas, eu entendo que, gerenciar riscos nasce a partir do entendimento do que é o meu negócio, de quais são os meus objetivos. Né? Eu falei que, né, conforme a definição da 31.000, gerenciamento de risco, o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, então isso é importante. Eu preciso, ao menos, ter o meu objetivo bem claro. Tá? Então, quando eu vou fazer o meu planejamento estratégico, por exemplo, eu já vou definir quais são os meus objetivos. E aí, mas Rodolfo, risco entra antes ou depois do meu processo detalhado? Risco entra depois que eu já sei o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Será? Perceba, né, a gente vai desdobrar esse tema em mais alguns momentos, né? Enfim, principalmente na hora da resposta, né, de como responder ao risco. Mas se o risco é agir preventivamente, é fazer com que eu tenha mais sustentabilidade, fazer com que eu possa chegar ou atingir os meus objetivos, então depois que eu definir o meu objetivo, teoricamente, eu vou definir os objetivos de cada um das atividades, né, dos processos em si. Né? O objetivo do processo nasce antes mesmo do processo acontecer, de eu saber como é que ele acontece no dia a dia. Tá? Então o gerenciamento de riscos vai agregar valor, vai gerar valor para o seu processo, especificamente nessa hora. Você definiu os objetivos dos processos, né? Você definiu o objetivo estratégico da sua organização, desdobrou esse objetivo entre áreas, entre empreendimentos, entre processos em si. É aí que você vai olhar para o seu processo, para o seu negócio e vai pensar, mas o que pode acontecer que pode me afastar do meu objetivo? Quais são as possibilidades, as possíveis circunstâncias que podem ser diferentes do meu objetivo em si? Às vezes nem só afastar, mas podem ser diferentes. Lembra do efeito da incerteza? Então é ali que você vai ter esse pensamento. Depois que então você estruturou
essas perguntas ou essas respostas, as respostas dessas perguntas desdobrarão em seus processos. As respostas dos seus riscos são nada mais do que a sua rotina diária. E é por isso que ela impacta diretamente em tudo na sua organização. Eu coloquei aqui na gestão, mas em tudo na sua organização, no seu dia a dia, no que você faz, em quantas ligações você faz, em quantos parafusos você aperta, enfim. Independente do ramo de atuação. Então, isso vai desdobrar em tudo que você fizer no seu dia a dia da organização. E é assim que eu implemento uma mentalidade de risco. Mentalidade de risco não é falar em riscos periodicamente. Eu vou falar em risco quando eu for monitorar se teve. Não. Gerenciar riscos não é monitorar riscos. É muito além disso. Gerenciar riscos é agir preventivamente em tudo. E quando eu faço isso, nada mais é do que entender os meus objetivos, o que pode me afastar ou me gerar resultados diferentes daquele que eu espero. Essas respostas nada mais são, né, do que os meus riscos, e eles serão desenvolvidos, desdobrados ou tratados ou gerenciados através dos meus processos, das minhas rotinas e assim por diante, tá? Então, mentalidade de risco não pode ser diferente de agir preventivamente em todos os níveis, em todos os estágios do nosso negócio, tá? Tudo que eu faço tem que ser baseado em risco. Tudo que eu faço tem que ser pensando naquilo que pode me afastar do meu objetivo. Eu precisava contextualizar dessa forma para que a gente entenda realmente o poder da gestão de riscos e na verdade, que a gente entenda, né, o momento ou onde que isso está inserido no meu dia a dia, na minha rotina, na gestão do meu negócio, tá? Espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima aula.